E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Estamos aqui hoje para conhecer um pouquinho melhor o nosso continente, que é o continente americano, certo? Essa é a aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso continente, principalmente tendo em vista essa regionalização, que é a divisão geográfica do continente americano, ok? Primeiramente, não se iludam muito com esse mapa, ele traz algumas grandes distorções aqui nas altas latitudes, no norte e no sul, né? As coisas não são tão grandes assim. Por exemplo, dá uma olhada no tamanho da Groenlândia aqui e olha o tamanho real da Groenlândia. Ela é bem menorzinha, mas é porque quando pega o globo e passa para o plano, dá essa distorcida aqui, certo? Só fica aí, só essa atenção aí. Vamos lá. Esse aqui é o continente americano, né? Olhando no mapinha, ele está aqui, ó, continente americano. Desde a Groenlândia até o sul da Argentina e do Chile aqui, ó. Olha só, o sul da Argentina e do Chile chega quase pertinho aqui, ó, da pontinha da Antártica, ok? Fica bem pertinho. O continente americano ele é um continente bem grande. Essa daqui é uma das regionalizações da América, né? Dividir a América em regiões. Regionalizar significa dividir em regiões. Existem diversas maneiras de regionalizar a América. Essa é uma das mais conhecidas. A gente divide a América em 3 grandes regiões: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, a América do Norte, formada por Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, formada por um monte de países aqui no continente, bem pequenininho aqui, e um monte de ilha aqui no Caribe. E a América do Sul, formada por 12 países aqui embaixo, sendo que o maior deles é justamente o nosso país, o Brasil, certo? Essa é a divisão geográfica da América. Qual que é o critério dessa regionalização? Localização. Os países que estão ao norte ficam na América do Norte, os países que estão ao sul ficam na América do Sul, e os países que ficam no meio, eles acharam muito feio chamar de América do Meio, né? Eles chamam de América Central. Então é América Central, América do Norte e América do Sul. Show de bola! Essa é uma das regionalizações do continente americano. Tudo bem, agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada região, assim, mas bem brevemente, bem por cima, só para a gente ter uma noção, certo? América do Norte. 3 países apenas. É a região que tem menos países. Ó. Aqui tem 12, aqui tem uma penca, aqui tem só 3. Canadá, Estados Unidos e México. Certo? Então, os mexicanos também são norte-americanos. Eles estão na América do Norte, junto com os Estados Unidos e com o Canadá. Primeira coisa, na América do Norte a gente tem uma grande diferença entre esses 2 países aqui e o México. Eles são completamente diferentes. Certo? No Canadá e nos Estados Unidos a gente fala a língua predominante é inglês. Já no México é espanhol. Foram colonizados por países diferentes. Só a curiosidade é que no Canadá eles também falam francês, né? É a segunda língua deles, mas só por curiosidade. Os indicadores sociais e econômicos desses 3 países são bem diferentes. Do Canadá e dos Estados Unidos são muito mais avançados do que no México. Nos Estados Unidos os indicadores econômicos são muito mais avançados e no Canadá os indicadores sociais. O México ele é muito mais parecido com esses países aqui da América do Sul e da América Central do que da América do Norte. Mas como ele está no Norte, ele cai dentro dessa divisão aí, ok? Esses 2 países aqui eles são considerados países desenvolvidos. Já o México é considerado um país emergente, assim como o Brasil. E aí outra coisa também, apesar do México ser diferente desses 2, entre esses 2 aqui também tem diferenças fundamentais, ok? Os Estados Unidos têm uma economia muito mais desenvolvida que a do Canadá. Por outro lado, os Estados Unidos também têm muito mais problemas sociais do que o Canadá. Okay? O Canadá costuma ser um país assim com condições muito melhores para se viver no sentido geral do que os Estados Unidos. E a população do Canadá também é bem menor. Esta é a América do Norte. Okay? Tem grandes diferenças entre esses 3 países aqui, como eu acabei de falar para vocês. Mas tudo isso é considerado América do Norte. Certo? Tudo certo. Vamos para o próximo. Depois a gente tem a América Central. Bom, a América Central é bem pequenininha, cara. Olha aqui. Ela representa só 2% do total da América. Tem um território muito pequeno. Aí tem um monte de paizinho pequenininho aqui no continente e um monte de ilhazinha aqui no Caribe, ok? A maior parte dessas ilhas aqui são ilhas vulcânicas, formadas por atividade vulcânica. Muito doido, ok? Parecido com as ilhas do Havaí, que pertencem aos Estados Unidos. Ao longo de alguns milhares de anos, essas ilhas foram se formando, né? E aí hoje é um arquipélago, tem um monte de ilhazinha ali. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, dá uma olhada. Ó,
Guatemala até o Panamá, isso daqui é a América Central. Ó. Esses países aqui, certo? Só que daí esse monte de ilha, esse arquipélago de ilha aqui, Cuba, Haiti, República Dominicana, esse monte de ilhazinha pequenininha aqui, ó, tudo isso daqui faz parte da América Central. Tem países bem pequenininhos aqui, ok? E alguns um pouquinho maiores, como a Cuba e a República Dominicana. Mas tem um monte de país pequenininho aqui. E isso daqui é a América Central, certo? Tudo bem, a América Central não tem muito segredo. Os países aqui, eles não têm uma economia muito bem desenvolvida, não. São países de renda média e baixa, sim. E outra coisa que, infelizmente, a América Central se destaca é em índices de violência. A violência urbana nesses países aqui costuma ter índices bem altos, infelizmente, ok? Tudo bem, esta é a América Central. E a última divisão é aqui, a nossa querida América do Sul, né? Onde tem o nosso querido Brasil, que é o maior país aqui da América do Sul. Olha só, a América do Sul, ela é formada por 12 países, certo? Mas a gente não pode esquecer que além desses 12 países tem a Guiana Francesa, que pertence à França, e também tem as Ilhas Falkland, aqui embaixo, ó. Essas Ilhas Falkland, olha aqui a nossa América do Sul, tá aqui a América do Sul, bonitinho. Essas ilhazinhas aqui, ó, teve uma guerra em 1980 por elas, uma guerra entre, acreditem, a Argentina e o Reino Unido, ok? Muito louco essa guerra, né, mano? Muito louco. O Reino Unido acabou levando a melhor. A Argentina até hoje quer essas ilhas para ela, estão reivindicando essas ilhas até hoje. Os argentinos chamam de Ilhas Malvinas e os ingleses chamam de Ilhas Falkland. Atualmente pertence aos ingleses, certo? Tudo bem. Tá aí a nossa querida América do Sul. O Brasil é muito grandão, como vocês podem ver aqui, tá aqui o nosso querido Brasil, certo? Ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos o Equador. Ó, pode ver, ó, o Brasil acaba aqui e o Equador tá aqui. E o outro país que não faz fronteira com o Brasil é o Chile, esse daqui, ó, certo? O Chile, ele é uma tripinha que fica aqui, ó, do lado da Cordilheira dos Andes, das montanhas. Ele é um país compridinho e fininho e ele não faz fronteira com o Brasil. Ok? Fica esse adendo aí. A economia da América do Sul aqui é baseada principalmente na agropecuária, ok? É a parte mais forte da economia da América do Sul. O Brasil é um grande exemplo disso, né? Um grande produtor de cana-de-açúcar, de soja, de laranja, de mais uma penca de coisa. E os outros países aqui também têm uma agricultura bem forte. Somos grandes exportadores de alimentos, de todos os tipos. Outra coisa que está se destacando também nessa parte aqui da América é a produção, extração e produção de petróleo, ok? O Brasil com a nossa querida Petrobras, né, e com o pré-sal, mas vocês estão ligados também que outro país que tem bastante petróleo é a Venezuela, certo? E o Equador também tem uma produção de petróleo considerável. Outra parte da economia que é importante aqui na América do Sul é a indústria. Os países que se destacam na indústria são principalmente o Brasil, a Argentina e o Chile. Mas o Brasil é o mais forte de todos no setor industrial. A gente produz 60% dos produtos industriais da América do Sul inteira, ok? Então a gente tem essa parte bem forte na nossa economia, ok? Tudo certo. Olha só, aqui só para vocês terem uma ideia. Vocês já devem ter ouvido falar de PIB, que é Produto Interno Bruto. Simplesmente a soma de tudo aquilo que é produzido dentro do território do país, ok? Esse mapa aqui, ele está trazendo para a gente uma comparação do PIB entre os países, só que não é simplesmente o PIB, é o Produto Interno Bruto por habitante. Quer dizer, você pega o PIB e divide pela população, como se você tivesse, entre aspas, distribuindo a riqueza do país. Por que o Produto Interno Bruto é um número interessante? Porque, por exemplo, se você for comparar o PIB do Brasil com o PIB do Uruguai, vai ser uma comparação muito injusta. Tipo, olha o tamanho do Brasil, cara. Imagina o tanto de riqueza que o Brasil produz. E olha o tamanhozinho do Uruguai, bem pequenininho. É uma comparação injusta. Aí você vai ver, nossa, a economia do Brasil está muito melhor do que a economia do Uruguai, porque o Brasil produz muito mais. Não, mas espera aí. Olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho do Uruguai. Outra coisa, olha o tamanho da população do Brasil e o tamanho da população do Uruguai. Para você poder fazer uma comparação justa, você pega tudo que o Brasil produz e divide pela população. Pega tudo que o Uruguai produz e divide pela população. Aí você vai ter o PIB per capita, Produto Interno Bruto por habitante. É isso que este mapa está trazendo. Olha só, e quando você divide, dá uma olhada, ó, o Uruguai acaba ficando bem na frente do Brasil. Olha só,
acima de 16 mil dólares por habitante. O produto interno bruto do Brasil não está tão bom assim não, porque a nossa economia é forte, mas a nossa população também é bem grande. E aí quando a gente faz esse cálculo, acaba ficando mal distribuído, digamos assim. O número não fica muito grande quando é dividido por habitante. Agora olha os dois países desenvolvidos aqui, Estados Unidos e o Canadá despontam no PIB per capita na América, ok? Lembra que eu falei para vocês, são os dois países desenvolvidos do continente. Outro número interessante aqui, Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH é um número muito complexo, que varia de 0 até 1, aí vai 400, 500, 600, 700, 800 e tal. Acima de 800 é um PIB muito alto. Um IDH muito alto. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é calculado a partir de diversas paradas assim mais sociais, digamos assim, os resultados na educação, o acesso à saúde, saneamento básico, taxa de desemprego, um monte de coisa levada em consideração para ver se o IDH é alto ou baixo nesse país. A gente pode traduzir o IDH como se fosse uma qualidade de vida, entre aspas. Quanto maior o IDH do lugar, provavelmente melhor a qualidade de vida nele, melhor o acesso a serviços diversos e por aí vai. Dá uma olhada no IDH da América, novamente, o Brasil não fica tão bem, ó. Ele fica aí mediano, né? O IDH da Argentina é maior, do Chile é maior, do Uruguai é maior. E olha aqui, claro, quem é que se destaca? Canadá e Estados Unidos, ok? Isso no IDH. Pra gente finalizar o videozinho, que é um videozinho bem breve, só queria mostrar para vocês o ranking do PIB de 2017, aí com 3 aninhos de atraso, para os países do continente americano. Olha aí, tá aqui os 35 países. Aqui está o PIB do mundo. Isso daqui está em milhões. Então, quer dizer, cada um desse daqui é um milhãozinho. Então, traduzindo aqui, são 85 trilhões de dólares de PIB. O nosso continente faz 26 trilhões desses 85. A América total. Agora, dá uma olhada nesses números, cara. Dá uma olhada. Olha os Estados Unidos. 19 trilhões de dólares o PIB dos caras em 2017. Olha o tanto que esse país produz. Em segundo lugar, ficou o Brasil, 2 trilhões, isso em 2017. Em terceiro, o Canadá. Em quarto, o México. Pô, mas o Canadá é um país desenvolvido e o Brasil não é considerado um país desenvolvido, mas ainda assim o PIB do Brasil está na frente do PIB do Canadá. É o que eu falei. Se você vê assim o total, você vai dizer que o Brasil é muito mais desenvolvido. Mas quando você divide isso pela população, você vê que no Canadá dá muito mais do que no Brasil. Okay? Isso sem contar saúde, educação e todas as outras coisas que envolvem a qualidade de vida. Então, o PIB do Brasil é maior, mas o IDH no Canadá é bem maior que o nosso. Mas isso daqui é só para vocês compararem a produção dos países, para vocês verem que a produção dos Estados Unidos é descomunal. A produção no país, no Brasil, é muito boa. E que quando a gente compara com os outros países, a gente vê que é bem menor, olha só. Aqui a gente estava falando de trilhões, ó. Aqui a gente já está falando de bilhões. Números bem menores, ó. Então o PIB do Brasil é mais do que o dobro do que o da Argentina. E a Argentina ainda é o 5º lugar. Olha os outros países, que PIBs pequenininhos, produções pequenininhas, economias bem mais fracas do que a nossa. Ok? Tudo certo. E aqui é a lista dos países por IDH. Adivinha quem está em primeiro? O Canadá, ó, o líder em índice de desenvolvimento humano na América, 0,922. Segundo lugar, claro, os Estados Unidos. Terceiro, Chile. Quarto, Argentina, certo? Então esse mapa aqui não está mentindo, ó. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile. Pode ver que o Uruguai vai estar por ali também. Ó, Uruguai em sexto. E o Brasil fica onde? O Brasil fica em 16º, 0,761. Aí aproximado da Colômbia, do Peru, do Equador. Então o nosso IDH, ele é bom, mas ele não é excelente, assim. Ok? E aí tem aqui os IDHs mais baixos. Agora olha o mais baixo de todos, do Haiti, mano. Lá o negócio não é brincadeira. O IDH lá é 0,503. Um IDH baixíssimo. Ok? Mas aí tá. Essa daqui é a divisão geográfica da América, regionalização geográfica, certo? De acordo com a localização, esse é o critério. E a gente acabou de conhecer um pouquinho melhor a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Ok? É isso daí. Um abraço a todos.